Então, meus queridos, hoje eu vou falar sobre a transcrição em eucariotos. Na aula anterior, eu falei sobre em procariotos, a transcrição em procariotos, e hoje é a primeira parte da transcrição do DNA em eucariotos, ok? Hoje eu faço um apanhado geral do assunto e numa próxima aula eu vou falar de algumas coisas importantes, alguns detalhes importantes aí no processamento do DNA para a expressão gênica, beleza? Então, nada, desde já eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho e dar aquele joinha, aquele like para divulgar aí o trabalho, ok? Eu sou a Ariane de Azevedo, eu sou professora de Biologia e esse é o meu canal Biotecnologia Descomplicada, que tem aí o objetivo ajudar os alunos que vão prestar a seleção para a prova de mestrado e que tenha esse assunto como um assunto que vai cair na sua prova, beleza? Os alunos de graduação também podem utilizar desse material. Isso aqui é aula para o ensino superior, ok? Usando aí o livro do Griffith e o livro do Simon como referência para a aula de hoje e a aula posterior, beleza? Então, eu espero que vocês aproveitem, estudem bem e nada, depois da vinheta, fiquem comigo, a transcrição do DNA em eucariotos. Fica comigo. Então, a transcrição nos eucariotos, ela tem toda uma sofisticação diferente da dos procariotos, em virtude de quê? Em virtude da sua complexidade. A célula ela é mais complexa, tem mais coisas, né? Diferente da célula procariótica, que ela é uma célula mais simples e que o material genético já está ali no citoplasma. Diferente da eucariótica, que o material genético, a cromatina, o DNA está todo ali organizado e armazenado no núcleo, ok? Então, falando dessas particularidades, a primeira é que o genoma dos eucariotos são maiores e tem muito mais genes a serem reconhecidos e transcritos. Então, essa complexidade, pelo genoma ser muito grande, então existe sim a dificuldade, né? Você pensa entre uma bactéria e um organismo eucarioto, né? A complexidade genômica dos eucariotos é bem maior, né? Existe a cromatina, o genoma é bem maior. Então, para que aconteça esse reconhecimento de onde está o gene, é uma coisa muito complicada e porque acontece sofisticada, ok, queridos? Então, há muito mais DNA não codificador nos eucariotos. O que é isso? Que existe o nosso DNA, né? E o nosso DNA, ele vai transcrever uma molécula de RNA, ou seja, vai produzir, sintetizar uma molécula de RNA, ok? Então, essa molécula de RNA, em princípio, ela é chamada de pré-mensageiro, ou RNA transcrito. E esse RNA transcrito, ele é composto por introns e por exons. Os exons são as partes daquele RNA mensageiro que vão codificar proteína, que tem a informação codificadora. Já os introns não têm essa informação codificadora, ok? Então, aqui diz, há muito mais DNA não codificador nos eucariotos, ou seja, existem muito mais introns, existe muito material que não codifica, ok? Então, os eucariotos possuem mais genes que os procariotos, beleza, genoma maior, né? Genoma maior, isso aqui é uma lógica. Contudo, seus genes estão, em média, mais afastados. Então, os genes estão mais afastados. Existe material intergênico, existe intron,
né? Então, é importante saber disso, ok? Então, por exemplo, na E. coli, existe um gene por 1.400 pares de base, apenas 1.400 pares de base, enquanto que na Drosófila existe um gene por 9.000 pares de base. Aí já vai aumentando. E nos seres humanos, um gene por 100.000 pares de bases. Então, esses 100.000 pares de bases, 9.000 pares de bases, são aqueles espaços, né, presentes ali no RNA mensageiro que não vai codificar proteína lá na frente, ok? Então, por essa complexidade, como é que se encontra, como a maquinaria biológica presente na célula encontra o lugar específico de onde está o gene, perto do gene, para que aconteça a síntese do RNA mensageiro, né? Do RNA transcrito, depois mensageiro, daquele RNA que vai levar a informação lá adiante para sintetizar a proteína. Então, pensa comigo, muito genoma, e como é que acontece, como é que eu vou chegar, como é que o organismo, que a célula, que a maquinaria biológica celular encontra essa região específica de onde está o gene. Então, para isso, o que aconteceu e o que acontece no nosso organismo? Existem alguns complexos enzimáticos, né? Por exemplo, as RNAs polimerases, que são complexos multienzimáticos, né? Multiproteicos, que fazem essa síntese do RNA a partir da molécula, lembra? Dupla hélice. Aí a dupla hélice vai se abrir e o que vai acontecer? Uma das fitas vai servir de molde para a síntese do RNA transcrito. E quem vai fazer essa transcrição é um complexo proteico enzimático chamado RNA polimerase. E existem 3 RNAs polimerases. Então vamos ver cada uma delas, e existem mais 2 que são outras presentes em vegetais e em fungos, mas essas daqui são as que são presentes nos nossos organismos, ok? Então, a RNA polimerase 1, ela é um complexo multienzimático, né, que transcreve genes de RNA ribossômico, excluindo o RNA ribossômico, a parte 5S. Então, produz a outra parte, tá? Sintetiza, transcreve genes para RNA ribossômico, a outra parte que não é a 5S. Beleza. RNA polimerase 2, que é o que a gente vai trabalhar, que é aquela RNA polimerase que codifica lá na frente, que sintetiza o RNA mensageiro, que vai lá na frente codificar a proteína. Então, vamos lá. Transcreve todos os genes codificadores de proteína, para os quais o transcrito final é um RNA mensageiro, e transcreve alguns pequenos RNAs nucleares, ok? Então, é sobre essa que a gente vai falar, porque é essa daqui que sintetiza, né? Que vai sintetizar o RNA mensageiro lá na frente, que vai servir para a síntese proteica e a expressão gênica lá na frente. Também existe a RNA polimerase 3, que transcreve os pequenos genes de RNAs funcionais, como, por exemplo, o RNA transportador, tá? Também pequenos RNAs nucleares e o RNA ribossômico, a parte 5S. Então, essas três RNAs polimerases 2, né? Ou RNAs polimerases, a 1, a 2 e a 3, mas nós vamos falar principalmente da 2. Essas 3 RNAs são codificadoras de
RNAs. RNA polimerase sintetiza RNA. A 1 sintetiza a outra parte do ribossomo, que não é a 5S, sintetiza o RNA mensageiro lá no finalzinho, né, que vai ir também alguns RNAs nucleares, e a polimerase 3, isso aí fazendo flashback aí, e a RNA polimerase 3 sintetiza alguns transportadores, outros nucleares, pequenos nucleares, e a parte 5S do RNA ribossômico, beleza? Então, são super importantes para tudo que a gente vai ver daqui em diante. Mas acontece o quê? Acontece que, como eu falei anteriormente, é muito material. A cromatina emaranhada ali. Claro, quando eu falo emaranhada, eu falo porque é muita cromatina. Mas existe uma organização, né? Essa cromatina, ela é organizada. E aí, a gente vai ver lá na frente, isso é importante, essa organização dos nucleossomos e tudo, tá? Mas eu quero dizer para você que para que o organismo, para que essas polimerases encontrem um lugar específico naquele DNA, é difícil ou não? É uma coisa bem complicada, né? Você pensar na complexidade do genoma, encontrar aonde está o gene, sendo que, por exemplo, nós seres humanos temos muito material não codificante no DNA, né? Então, como encontrar o começo de um gene? Então, os eucariotos demandam a montagem de muitas proteínas em um promotor antes que a RNA polimerase possa começar a sintetizar o RNA. Então, presta atenção. O que acontece? Para que encontre o promotor, o que é o promotor? O promotor é uma região lá no DNA molde. Então, uma região no DNA molde. E quem tem que chegar até ali para fazer a síntese do RNA? A RNA polimerase. Mas o que acontece? No nosso caso, né, nos eucariotos, existe uma montagem de uma maquinaria proteica que vai identificar aquele promotor e acoplar naquele promotor, se ligar naquele promotor e sinalizar para que a RNA polimerase, estão aí as proteínas ligadas ao promotor, então aí o promotor, então aqui eu me ligo e começo a síntese do RNA, beleza? Então acontece dessa maneira, como essa historinha que eu acabei de contar. Então, algumas proteínas são chamadas de fatores gerais de transcrição. Então, aqui, por exemplo, os fatores gerais de transcrição, que são complexos proteicos também formados de várias proteínas, né? Esses complexos, eles vão se organizar, vão sinalizar a RNA polimerase 2. Vai ver que eles estão ali na região promotora e aí ela vai se ligar a eles e ao DNA para poder fazer a síntese do RNA, beleza? Então, falando um pouco sobre o que acontece ali antes de dar sequência. Coisas importantes. Em eucariotos, a população de transcrito primário, quem é o transcrito primário? É aquele que a RNA polimerase vai sintetiza. Esse resultado é o transcrito, RNA transcrito ou transcrito primário. Então, em um núcleo é denominada RNA nuclear heterogêneo. Então, olha só, a população, ou seja, todos os RNAs transcritos que vão sendo transcritos,
seja para proteína, seja para RNA ribossômico, seja para tudo que for transcrito depois de uma transcrição, tudo que for transcrito é chamado de RNA nuclear. Por quê? Porque está dentro de quem? Porque está dentro do núcleo. Heterogêneo, por quê? Porque são vários. Como eu falei, RNA pré-mensageiro, RNA transportador, parte 5S do RNA ribossômico, pequenos nucleares, ok? Então, todos esses que são transcritos, resultado daquela síntese direta, eles são chamados de nucleares heterogêneos, ok? Então, falando ainda, depois aqui, ó, aqui o DNA, transcrição. Então, todo aquele material que é transcrito, tudo dentro do núcleo são os nucleares heterogêneos, beleza? Falando aí das outras duas polimerases que eu falei para vocês, né? Essas duas polimerases, quem traz essas duas polimerases para dar uma enfocada aí nessa parte de transcrição foi o Simon, né? Já o Griffith só dá aquelas três, mas o Simon já especifica, e o Simon de 2007, o Griffith é de 2013. Então, fala um pouco, cita essas duas RNAs polimerases, a 4 e a 5. E diz, né, que só foram identificadas em vegetais, porém há indícios de que possam existir em outros eucariotos, sobretudo nos fungos. Então, são outras duas RNAs polimerases que são, estudadas e estão presentes nos fungos e nos vegetais. Aí a gente vai ver um pouquinho sobre como elas podem atuar. Elas atuam de que maneira? Elas atuam na desativação da transcrição, ou seja, quando acontece toda a transcrição ou toda a síntese do RNA, do pré-RNA ou do RNA primário ou do RNA transcrito, né? Acontece aí essa síntese, o que elas fazem? Qual é a função dessas duas RNAs polimerases, a 4 e a 5? Desativar essa transcrição, levar ao término essa transcrição. Como? Fazendo a modificação da estrutura do cromossomo. Como? Uma remodelagem na cromatina, ok? Então, elas remodelam a cromatina, permitindo, olha só, como é que acontece? As caudas de histonas em nucleossomos, o que são as histonas e o que são os nucleossomos? A cromatina, né? Cromossomos, aqui o cromossomo está bem organizadinho, mas quando ele não está organizadinho, ele está na forma de cromatina, né? O que é a cromatina? É quando as histonas, o que são histonas? São proteínas, né, que empacotam o DNA, ok? Então, esse empacotamento, isso daqui, cada um negocinho desse é chamado de nucleossomo. Ele é formado por histonas, que são proteínas, e o DNA, que está enroladinho para uma organização do material genético, ok? Então, o que acontece? As caudas de histonas nos nucleossomos, aqui histonas, as caudas das histonas nos nucleossomos, elas são quimicamente modificadas, causando maior ou menor condensação da cromatina. Então, o que é isso, meu Deus? Então, elas podem, quando acontece essa modificação química das caudas das histonas, ou seja, dessas proteínas, a cromatina, ela se torna ela pode se tornar mais ou menos condensada, ok? Claro que quando ela está mais condensada, fica mais difícil de toda a parafernália e de toda a maquinaria
biológica, mas a maquinaria de transcrição chegar até esse DNA, olha só a pergunta, repetindo, porque a repetição é a mãe da didática. Então, se a cromatina está bem condensada, fica mais difícil de toda a maquinaria de transcrição chegar ali. Para quê? Para que aconteça a abertura do DNA, para que aconteça a síntese do transcrito, ok? Então, o que essas duas RNAs polimerases fazem? Elas fazem isso, ok? Elas vão organizando, criando passos, fazendo alguns passos, passando por alguns passos, para que aconteça a desativação ou término da transcrição. RNA polimerase 4 e RNA polimerase 5, onde estão presentes em vegetais e fungos, eucariotos, fungos, ok? Então, ainda falando sobre elas, a RNA polimerase 4 sintetiza transcritos que são processados em RNAs curtos, denominados pequenos RNAs de interferência, que são importantes reguladores na expressão gênica. Olha só, eles são reguladores da expressão gênica. Isso quer dizer o quê? Eu vou explicar isso lá mais adiante, em outra aula, hein? Então, aonde é que eles estão presentes, o que eles fazem? Essa condensação, ok? Condensou muito? Não dá para fazer a transcrição porque está muito apertadinho. Então, ok? Para que aconteça a efetiva transcrição de algum pedaço aí da cromatina, essa cromatina ela tem que estar mais aliviada, ok? O que mais? O mecanismo de ação, a interação com outras proteínas para modificar, condensar ou relaxar a estrutura da cromatina. Então, além da RNA polimerase, também tem a atuação aí, a junção de outras proteínas aí ajudando a fazer isso, ok? Isso tudo relacionado com a expressão gênica. RNA polimerase 5 sintetiza um subgrupo também de RNA de transferência e transcritos não codificadores de genes reguladores por também os RNAs de transferência. Então, nós vimos que essas duas RNAs polimerases, elas estão atuando principalmente também na hora da expressão gênica, fazendo o que eu falei para vocês, né? Relaxando e condensando a cromatina com a ajuda de algumas proteínas. Beleza? Aqui, esse desenho eu gosto muito, é muito bonito esse esquema, né? Tirar uma foto com esse esquema. Então, olha só. Aqui tem mais ou menos o que acontece. Então, a transcrição e o processamento acontecem no núcleo, né? A transcrição do RNA acontece no núcleo, o processamento, ou seja, a retirada dos introns e a ligação, a organização dos exons para lá na frente a produção de proteínas. E claro, existem aqui vários desse processo aqui de transcrição. Esse RNA transcrito, ele vai dar origem aí a outros RNAs. Pequeno RNA nuclear, ribossômico, transportador, né? Todos os outros RNAs, eles nascem a partir de uma transcrição, né? Isso aí tem que estar na tua veia, hein? Então, falando aí, seguindo aqui o passo, DNA, a partir do DNA acontece a transcrição, ou seja, a síntese do RNA, a transcrição é a síntese do RNA, que forma vários RNAs nucleares heterogêneos. Por quê? Porque são vários, ali no núcleo, vários, cada um vai para onde for necessário, né? Então, esses RNAs são RNAs transcritos ou transcritos primários, que vão passar por processamento, também chamado de splicing, e em alguns começa a transcrição, a tradução.
Em alguns começa, por exemplo, isso aqui é importante. A tradução, ela acontece onde? Ela acontece no citoplasma. Tradução, citoplasma. Mas em alguns casos, ela começa dentro do núcleo, tá? Por isso que eu coloquei a carinha aqui. Oh, eu pensei que era só no citoplasma. Não, começa em alguns casos, a tradução começa no núcleo, beleza? Então, a gente vai falar isso adiante, hein? Então, saída, e aí o que acontece? A saída do núcleo para o citoplasma para que aconteça a transcrição. Isso aqui onde? Na maioria dos organismos. Isso aqui é uma exceção? Sim. Isso aqui é o quê? A maioria dos organismos. Beleza? Transcrição no núcleo. Tradução no citoplasma. Em alguns casos, a tradução começa, em alguns casos, a tradução começa no núcleo também. Outra coisa que diferencia os eucariotos dos procariotos, para que a gente tenha em conta, eu já falei, mas a repetição é mãe da didática, por isso que eu estou repetindo outra vez a mesma coisa. Então, procarioto, o DNA está onde? No citoplasma. Acontece a síntese do transcrito e pá, já acontece também, simultaneamente, a tradução. No caso dos eucariotos, acontece dentro do núcleo, a síntese dentro do núcleo, porque o DNA está dentro do núcleo, e dentro do núcleo acontece o processamento, ou seja, a retirada dos introns e a ligação dos exons. Beleza? E para quase todos acontece a tradução fora do citoplasma. E a RNA polimerase, ela faz o quê? Aqui dentro do núcleo, ela tanto sintetiza o RNA transcrito, quanto processa. Então ela chupa a cana e assovia. Assovia e chupa a cana. Por quê? Porque ela tanto faz uma coisa quanto ela faz outra. Ela faz tanto a transcrição quanto faz o processamento. Olha, aqui no procarioto era o mesmo? Parecido. Também ela assobiava e chupava a cana ali. Por quê? Porque aqui ela transcrevia e já traduzia. Olha, vindo RNA polimerase 2. Ok, queridos? Então, lembrando, núcleo acontece a síntese do RNA e também o processamento. Por quê? RNA polimerase 2. Outra coisa importante, entre as duas células, o DNA genômico está organizado em cromatina lá nos eucariotos, enquanto nos procariotos ele se encontra praticamente nu, ali no citoplasma, livre, leve e solto, bebê. E aqui não, aqui, como o DNA é muito grande, como tem muito material não codificante, então todo esse DNA ele precisa estar organizado em estonas, precisa estar organizado em nucleossomo, precisa estar organizado em cromatina, ok? E lá na frente organizado em cromossomo, beleza? Então, é importante essas duas diferenças entre os procariotos e os eucariotos, beleza? Agora sim, vamos para o começo. Agora, tudo isso aí que eu falei foi uma introdução. Agora a gente vai falar efetivamente sobre a iniciação, o alongamento e o término, ok? Então, vamos lá. Então, semelhante aos procariotos, o cerne, ou seja, a parte funcional e ativa, né, da RNA polimerase 2, também não consegue reconhecer as sequências promotoras. Lembra que eu falei? Não consegue identificar a sequência promotora. Então, o que ela necessita? O que a RNA polimerase 2 necessita? Ela necessita de proteínas que façam esse serviço. Então, os eucariotos demandam de fatores gerais de transcrição para se ligarem às regiões promotoras ou regiões no promotor antes da ligação do cerne da enzima. Então, olha só, o que acontece?
DNA, região promotora no DNA, região que vai identificar, dizer, opa, aqui, daqui em diante, há um gene, existe um gene. Então, essa região promotora, ela precisa ser identificada, ela é identificada por algumas proteínas, tá? Chamada de fatores gerais de transcrição. Já falei anteriormente. Os fatores gerais de transcrição que não participam da síntese, eles não participam da síntese do RNA. Então, servem, para que eles servem? Para reconhecer a sequência no promotor e ligarem-se a elas ou a outros fatores gerais de transcrição, e elas atraem, esses fatores gerais de transcrição atraem o cerne da RNA polimerase 2 e posiciona essa RNA polimerase 2 no sítio correto para começar a transcrição. Olha aí. Deu para entender o que eu li? Então, o que esses fatores fazem? Identificam o promotor, se ligam ao promotor, opa, RNA polimerase 2, é aqui. Aí ela vem e começa, identifica essas proteínas e aí começa a síntese, beleza? Eles são designados TF2A, TF2B, e assim por diante. A gente vai ver outros aí mais lá na frente. Então, os fatores gerais de transcrição e o cerne da RNA polimerase 2 constituem o complexo de pré-iniciação, chamado de PIC, ou PIC, que é bem grande, ou seja, contém 6 fatores gerais de transcrição e cada fator geral de transcrição é um complexo multiproteico, ou seja, cada fator desses são várias proteínas ali envolvidas, né? E mais o cerne da RNA polimerase, que é formado mais ou menos de 1/2 ou mais subunidades proteicas. Então, como eu falei, são complexos multiproteicos, que requerem muitas proteínas envolvidas ali para que aconteça a síntese do RNA, beleza? Então, é importante, disso tudo que eu falei, a identificação do promotor por esses fatores gerais de transcrição, o acoplamento ali do cerne da RNA polimerase para que aconteça aí a síntese do RNA transcrito. Então, vamos lá. DNA, lá no DNA, na fita molde, existe um promotor chamado TATA. Por que TATA? Porque timina, adenina, timina, adenina. Esse TATA, que se repete, é chamado também de TATA box. É uma sequência consenso que em muitos organismos e muitos genes está sempre presente como um promotor, ok? Então, o que acontece? Esse promotor, ele fica de distância de onde efetivamente é o início da síntese, sítio de início, o local efetivo da síntese do RNA, daqui em diante é gene, vai codificar a proteína, então ele fica 30 pares de bases antes do início da parte codificadora, ou seja, menos 30, lembra que antes do início do gene é tratado como sinal negativo. A gente viu isso em aula de procariotos, tá? Então, continuando, o que acontece aqui? O que acontece? Ali está o promotor no DNA. E aí, o que vai acontecer? Vem um fator geral de transcrição, identifica, se acopla. Vem outro, identifica, se acopla. Quando já estão ligados esses fatores gerais de transcrição, o que acontece? Aí sim vem a RNA polimerase 2. Então, depois que os fatores estão ligados ao sítio de iniciação, né, e a RNA polimerase também, eles vão atrair outros fatores gerais de transcrição, o cerne da enzima, para o promotor, né? Então,
Esse foi ligado, vem o cerne da enzima e outros ainda estão ali porque eles vão auxiliar na abertura do DNA, vão auxiliar para que a RNA polimerase 2 comece aí a síntese do RNA, beleza? Então, esse complexo, né, de iniciação de fatores gerais de transcrição, mas o cerne da RNA polimerase 2 no promotor, quando tudo isso está aqui, toda essa parafernália, é chamado de complexo de pré-iniciação, ok? Tá faltando um tio aqui. Então, complexo de pré-iniciação. Beleza. Após o início da transcrição, a RNA polimerase 2 se desassocia de alguns fatores gerais de transcrição. Ou seja, tá toda a maquinaria aqui. Começa a transcrição, ela começa a colocar lá os ribonucleotídeos nos seus, pareando ali com a fita molde, né, para poder sintetizar o RNA mensageiro. Quando começa o processo de alongamento, alguns fatores gerais de transcrição, eles se desassociam da RNA polimerase. A RNA polimerase vai continuando o alongamento da nova molécula de RNA, alguns fatores se desassociam e outros permanecem. Esses outros que permanecem ali ligados àquele promotor, eles estão ali e vão ficar ali para quê? Para outras RNAs polimerase começarem a sintetizar RNAs também, continuarem a sintetizar aquele gene, ok? Aquele RNA. Vamos entender aí. Por que eles vão continuar aqui? Porque esse gene que vai ser codificado, que vai ser, primeiro, sintetizar um RNA transcrito e depois codificar numa proteína, esse gene vai ser por várias vezes, tá? Então, aqui, uma vez, desassociou o complexo de iniciação, mas ficaram alguns ainda no promotor para que aconteça de novo a síntese de outros RNAs transcritos, beleza? Para que vocês entendam, eu falei bem devagarzinho. Então, o que mais? A subunidade beta da RNA polimerase 2 contém uma cauda de proteína e essa cauda de proteína é chamada domínio carboxila terminal, que é essa cauda aqui, tá? Domínio carboxila terminal. E essa cauda, ela está situada bem pertinho de onde nasce o RNA transcrito. Quando termina o processo de iniciação, quando vai terminar esse processo, o que acontece? Esse domínio carboxila terminal, ele é fosforilado, ou seja, vários fósforos, tá vendo? Esses pezinhos aqui é todo mundo de fósforo. Então, o que acontece? Ele é fosforilado. E essa fosforilação, acredita-se que ela enfraquece a união da RNA polimerase a outros fatores de transcrição. Então, olha só, existe uma cauda aqui, né, na parte beta da RNA polimerase 2. Essa cauda, quando acontece o início, quando termina a iniciação e começa o alongamento, essa cauda é fosforilada e essa fosforilação libera, acredita-se que é assim, e que libera os outros fatores de transcrição. Beleza? Ok. Então, logo após o início da transcrição, acontece o alongamento, né? Onde a RNA polimerase vai colocando os ribonucleotídeos, né, para fazer o alongamento desse RNA que está sendo sintetizado. Mas, paralela a essa síntese, também tem
chamamos de processamento do RNA. E esse processamento, tanto a transcrição quanto o processamento, é feito pela RNA polimerase. E aí, para que aconteça esse processamento, existem 3 passos que fazem o processamento e depois a liberação ou término do RNA que acabou de ser sintetizado. Então vamos lá, vamos ver qual que é cada passo desse. Então, o acréscimo de um revestimento CAP na ponta 5'. Então, aqui a fita de DNA, o RNA que está sendo transcrito, agora ele vai passar por um processo de processamento ou splicing. Então, vamos ver como é que acontece isso. É añadido, é colocado na ponta desse RNA, na ponta 5' desse RNA, uma coisa que chama, uma estrutura que chama de CAP. Inclusive é chamado de sítio CAP 5', que é, o que é o CAP? CAP consiste em uma S-metilguanosina ligada ao transcrito por 3 grupamentos de fosfato. Então, é uma estrutura química que é ligada aqui nessa parte 5' e o que faz? Protege o RNA que acaba de ser transcrito. Então, faz essa proteção. Além dessa proteção, também esse sítio CAP está relacionado lá na frente com a tradução do RNA mensageiro, ok? Então, que mais? A recomposição acontece, o splicing, para eliminar os introns e o acréscimo de uma cauda 3' de nucleotídeos de adenina, chamada de poliadenilação. Então, depois que existe aí uma sinalização para o término da síntese do RNA, acontece a clivagem ou o corte do RNA para que ele seja liberado, mas também o acréscimo de uma cauda chamada cauda poliar, ou seja, vários nucleotídeos de adenina são colocados aí na ponta 3' desse RNA sintetizado, ok? Então, existe uma parte na RNA polimerase 2 chamada CTD, né, que a gente viu anteriormente. Essa parte CTD, ela é fosforilada, ela coordena todos os eventos do processamento. Quando ela é fosforilada, ela atrai enzimas e proteínas que vão atuar nesse processamento. Então, o CTD é composto de muitas repetições de sequências de aminoácidos, de 7 aminoácidos, e servem como sítio de ligação para algumas enzimas e outras proteínas, que são necessárias para o revestimento, ou seja, para que esse sítio CAP seja colocado aqui na ponta 5', esse CAP seja colocado aqui no sítio 5', e também para a recomposição, ou seja, retirada dos introns e organização dos exons, e também depois a clivagem ou corte lá na frente, lá na parte 3' e a colocação desses nucleotídeos da poliadenina, ok? Da cauda poliar. Então, lembrando uma coisa, que quando é fosforilado, sempre que for fosforilado, chama essas enzimas e essas proteínas que vão atuar nesse serviço aí, nessa hora, na hora da transcrição. Beleza? O CTD está situado perto do sítio onde o RNA nasce, né, da polimerase.
é um local para orquestrar a ligação e a liberação de proteínas necessárias para processar o transcrito nascente, enquanto a síntese continua. Lembrando, RNA polimerase, esse bicho bacana. Então, ela tanto transcreve quanto processa. Beleza? Algumas coisas importantes ainda. Uma estrutura especial chamada CAP, que é esse revestimento, né? Ele é colocado no sítio 5', né? Na ponta 5', por várias proteínas que integram o CTD. Então, o CTD, vamos relembrar aqui, o CTD é o quê? É aquela parte lá daquela caldinha, né? Então, o que vai acontecer? Essas proteínas vão conferir, vão levar esse CAP até a ponta 5'. Beleza, depois vai acontecendo o alongamento, alonga. Quando a RNA polimerase pareia umas sequências específicas, AAUAAA ou AUUAAA, ela, o que ela faz? Essas sequências, elas são sequências identificadoras. E o que acontece? Elas são identificadas e por uma enzima, o RNA é cortado. RNA polimerase está fazendo o quê? A polimerização do RNA transcrito. Identificou essas sequências, o que acontece? Vem uma enzima e corta ali o RNA e separa o RNA do DNA molde. E esse corte acontece quando? Aproximadamente 20 pares depois dessas sequências identificadoras de término. Beleza? Então, depois disso, depois desse corte, aí sim é adicionado a ponta com 150 a 200 nucleotídeos de adenina chamada cauda poliar. E aí o que acontece? Isso tudo foi o processamento, o alongamento, o término e o processamento. O processamento antes, o término depois, a tradução simultânea com o processamento. Então, os pedaços que codificam parte das proteínas, que codifica exon, que não codifica intron. Os introns ficam aonde? Entre os exons. O que mais? Os introns estão presentes não apenas nos genes codificadores de proteína, mas também nos genes, estão presentes naqueles genes de RNA ribossômico e RNA transportador. Então, existe um RNA transcrito, os introns estão presentes naquele RNA transcrito, e aquele RNA transcrito, ele pode, lá na frente, depois que os introns são retirados, pode gerar um RNA mensageiro, que vai codificar a proteína, um RNA ribossômico, um RNA transportador. Ok? E a remoção dos introns, e a permanência dos exons e a organização dos exons é chamada de splicing ou recomposição. Aqui tem esse esquema, exon, intron, exon, intron, exon, exon, intron. Então, o que acontece? No processo de splicing, todos os introns são retirados. Isso aí apareceu em uma prova de mestrado há muitos anos atrás. Deve aparecer ainda, porque é uma coisa super importante, né? Que as pessoas que seguem aí essa linha necessitam saber o que é splicing, o que é splicing alternativo, ok? E a recomposição alternativa, ou splice alternativo, o que é isso e o porquê disso? Então, alguns pesquisadores, de maneira fortuita, descobriram que os genes tanto possuíam partes codificadoras e outras não. E aí, o nosso genoma, né? E aí depois estudos seguiram depois desse eureka, né? Depois dessa descoberta. E aí o nosso genoma, ele possui, importante que vocês saibam, 21 mil genes.
mas o nosso proteoma excede as 70.000 proteínas. Então, olha só, um número de genes, mas um número bem maior de proteínas. E o que isso quer dizer? Um gene pode codificar a informação para mais de uma proteína. Olha aí. Então, o gene codifica a informação, pode codificar mais de uma proteína. Outra coisa, o splicing alternativo é também chamado recombinação alternativa. O que acontece? Olha só. Um pré-RNA é sintetizado a partir daquele DNA. Então, o splice alternativo, aqueles exons, olha só, exon, acontece o splice vermelho, amarelo e azul, não tem verde. Então, isso aqui, os exons foram organizados nessa maneira, vai gerar uma proteína. E aí, aqui aconteceu o splice vermelho, verde, azul, não tem amarelo. E codificou uma outra proteína, ok? Aí, diferentes RNAs mensageiros e subsequentemente, diferentes proteínas são produzidas pelo mesmo transcrito primário, recompondo diferentes recombinações de exons. Então, os exons eles podem se organizar de maneiras diferentes e gerar proteínas diferentes em momentos diferentes, em células diferentes. Ok? O splice alternativo varia, isso aqui é importante, assim, amarelo. O splice alternativo varia de espécie para espécie, ainda estão sendo estudados o porquê disso, né? Mas é lógico, de espécie, tudo muda de espécie para espécie, por que não isso também? Né? Então, 70% dos genes humanos são recompostos de maneira alternativa, passam por splice alternativo, né? Só você observar aqui, 21.000 genes e 70.000 proteínas, né? Então, muitas mutações com sérias consequências para o organismo são devidas aos efeitos da recombinação. Os exons recombinam mal, a proteína que foi produzida, tal uma proteína mal, não era aquela proteína, enfim, mutações, ok? Então, as proteínas produzidas por splice alternativo geralmente são relacionadas e frequentemente são usadas em tipos diferentes de células ou estágios diferentes do desenvolvimento. Repetindo, então as proteínas produzidas por splice geralmente são relacionadas, tá? Relacionadas. Frequentemente são usadas em tipos diferentes de células, como eu falei anteriormente, e estágios diferentes. Ok? Então, no livro do Griffith existe um quadro que ele explica mais ou menos, é uma proteína que é produzida em diferentes tecidos, tá? E aí, para cada tecido existe uma organização de exon diferente, existe um splicing alternativo diferente. Então, olha só, esses aqui, isso daqui, o RNA, o pré-RNA mensageiro transcrito do gene de alfa-tropomiosina de rato é alternativamente recomposto em diferentes tipos celulares. Então, aqui o pré-RNA mensageiro, esses em verde são todos, esse verde clarinho, são todos os introns. Esse é o pré-RNA mensageiro que tem... E o que acontece? Está presente em diferentes células, músculo estriado, músculo liso, cérebro, fibroblasto. Então, são diferentes tecidos, diferentes células. E aí, o splicing é diferente. Né? Se você observar, esse é o transcrito. Mas para cada célula, acontece uma organização diferente. Ok? Uma organização diferente de que gene? Daquele gene, da alfa-tropomiosina. Ah, isso aqui codifica uma alfa-tropomiosina? No músculo estriado, sim. Mas a organização daquele gene está dessa maneira. A organização do outro gene,
Em cada célula diferente, uma organização diferente, mas aqui uma mesma proteína. Beleza, queridos? E nada, essa era a primeira parte, com uma aula longa, né? Mas uma aula com muita informação relevante, principalmente essa parte aqui do splice. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Essa aula ficou uma aula um pouco longa, mas eu consegui falar tudo que eu queria, todos os detalhes, são detalhes importantes, né? Detalhes que podem, assim, ser cruciais na hora da sua aprovação e na hora da seleção aí, a sua aprovação na seleção das provas aí de mestrado. Beleza? Então, nada, espero que vocês me sigam aí nas redes sociais, se inscrevam no canal, ativem o sininho, dê aquele like e ajudem aí na divulgação do trabalho. Beleza? Um beijinho, que a força esteja com vocês. Tchau!